enchentes, né? A gente vai usar agora as enchentes para falar a relação das enchentes com o mercado imobiliário, né? A enchente que afetou o Rio Grande do Sul, vamos usar a enchente como pano de fundo para falar sobre os efeitos das crises em geral no mercado imobiliário. Estou recebendo aqui o Dr. Guilherme Colim para falar sobre o assunto. Dr. Guilherme, boa tarde, seja muito bem-vindo. Boa tarde, Cláudio, tudo bom? Tudo tranquilo. Dr. Guilherme, em maio o Rio Grande do Sul sofreu uma trágica enchente, né? E hoje o Brasil está testemunhando aí os efeitos de queimadas e incêndios que afetam direta e indiretamente vários estados. Vamos começar falando sobre, em relação às enchentes, né? De que forma as enchentes afetaram o mercado imobiliário aqui no estado? Cláudio, algumas informações, algumas diretrizes. Primeiro, a lei da oferta e procura, ela é um dos principais elementos de valorização ou depreciação de qualquer coisa, qualquer serviço, produtos, bens e assim vai. Quando nós temos um evento que, no caso, foi a enchente, mas pode ser qualquer outra situação negativa, nós temos um vetor negativo que reduz a força compradora daquele produto, daquele serviço. Nós temos alguns bairros em Porto Alegre que foram alagados e que, por terem sido alagados, passaram a ter uma menor procura de pessoas interessadas em comprar ou alugar naqueles bairros. E isso, às vezes, gera um efeito manada. No mercado de ações, isso é muito comum. Acontece alguma coisa, algum evento, e ocorre uma reação desproporcional. E a minha percepção do mercado imobiliário de Porto Alegre é nesse sentido. Ocorre uma reação desproporcional. Quando nós tivemos, vamos imaginar, no ano de 2020, por exemplo, Sérgio Moro ele foi exonerado da pasta do Ministério da Justiça. Isso impactou a Bolsa de Valores, que teve uma baita de uma queda, mas depois corrigiu. No primeiro momento houve uma crise de pânico no mercado de ações, no dia seguinte foi corrigido. No mercado imobiliário, a percepção que eu tenho é que é na mesma linha. Houve uma crise de pânico não tão intensa, mas houve uma certa crise de pânico para alguns bairros, os bairros que foram mais impactados. E isso afetou o preço. E eu gosto muito de falar, quando falo de economia, de educação econômica, gosto muito de falar da diferença entre valor e preço. O valor, seguramente, um bairro que tem qualquer coisa negativa, um ponto negativo, alagou, mas poderia ser outra coisa. Sim. Alagou, ou teve um problema de infraestrutura, é um ponto negativo, é um vetor negativo. Vem o shopping center, é um vetor positivo. Me parece que no caso das enchentes, houve uma redução de preço maior do que redução de valor. E hoje nós temos muitos imóveis sendo vendidos com valor, que são verdadeiras pechinchas, ainda que a gente considere o fato de que naquela região ali tem um alagamento. A gente está falando em relação às vendas, em relação à locação. Né? Locação. Isso é outra questão muito interessante quando a gente fala de investimento imobiliário. O imóvel, ele pode ser usado diretamente, eu compro o imóvel, vou morar nele, ou eu posso comprá-lo para investimento. Dentro da possibilidade de investimento, eu posso ficar de olho na valorização, eu compro, imaginando que aquele imóvel vai valorizar, e nesse meio tempo eu alugo ou eu posso já comprar de olho na locação. Existe uma mobilidade do usuário inquilino. Então, vamos lá. Eu estou procurando um imóvel para morar e vou pagar aluguel. Eu tenho uma mobilidade maior. Quando eu compro um imóvel, eu tenho menos liquidez, tenho um comprometimento maior, faço um investimento maior. E se eu me arrepender, seja porque alaga, seja porque eu descobri que o vizinho do andar de cima toca bateria a noite inteira, eu tenho um engessamento maior. Para eu sair dali fica mais difícil. Quando eu alugo, eu pago aluguel. Sim. Se eu achar ruim, eu desocupo. Mas tem o prazo do contrato. Ok, eu posso pagar a multa. Me arrependi, pago a multa e vou embora dali. Então, o impacto maior foi na venda, no valor de venda. A liquidez para a locação também foi afetada, mas foi afetada num nível muito menor.
O senhor compraria um imóvel num lugar que foi alagado? Dependendo do preço, sem dúvida. Dependendo do preço, eu investiria. Eu sou investidor imobiliário. Sim. Eu invisto em imóveis em Porto Alegre, invisto em imóveis na Serra Gaúcha, gosto de investimento imobiliário e eu tenho visto pechinchas assim, muito sedutoras. Ah, mas alagou? Sim, alagou. Alagou, mas não alaga todos os dias. E se fosse para trabalhar e para morar também? O meu escritório é na Cidade Baixa. Alagou. O prédio onde eu trabalho alagou. É verdade, Cidade alagou. Baixa tem problema. E eu compraria um imóvel na Cidade Baixa para investir. Se fosse para morar, eu também compraria. Se fosse para trabalhar, eu também compraria e também alugaria. Mas isso sou eu. Eu recomendo que... Porque o fato de alagar não é um ponto positivo. Sim, eu lembrei agora, por exemplo, falando da Cidade Baixa, a questão do barulho, né? Já se falou algumas vezes. Para algumas pessoas é horrível. Para algumas pessoas é ruim. E para outras pessoas é ok. Das casas noturnas e tal. Eu trabalho na Cidade Baixa durante o dia. A Cidade Baixa costuma ter um problema do barulho que afeta mais no horário noturno. Sim. Dependendo do tipo de imóvel, dependendo do meu perfil, isso pode ser muito ruim ou pode ser tranquilo. Para trabalhar durante o dia. Exato. Então, assim, essa questão, ter barulho, ter maior vulnerabilidade a alagamentos, é um ponto negativo. Só que a avaliação de valor de um imóvel vai muito além disso. O imóvel, vamos imaginar aqui, uma rua em que é permitido estacionar. Sim. Aí, de repente, vem a prefeitura, amplia, faz uma obra, tal, muda as regras de trânsito e passa a ser proibido estacionar ali. Isso, para mim, é muito mais pesado. Sim. Porque o alagamento acontece com qual frequência? A proibição de estacionamento, dependendo do segmento, isso, para mim, é muito mais inibitório. Atrapalha muito mais, né? Atrapalha muito diretamente. Mais. Mas aí tem um imóvel que tem garagem, tem um imóvel que não tem garagem. Sim, e tudo isso são vetores positivos e negativos. Deixa eu ver se eu entendi, doutor Guilherme. Então, está achando que está exagerada essa depreciação dos imóveis em função das enchentes? Sim, eu tenho convicção nesse sentido. Já está havendo uma correção. O investidor imobiliário, ele pensa em valor e preço. O investidor imobiliário ele quer saber quanto é que vale, quanto é que custa. Às vezes, o preço e o valor são parecidos. Esse copo aqui, quanto é que ele vale, quanto é que ele custa? Ele custa R$10 e vale R$10. Ok, beleza. Mas, às vezes, ele pode estar valendo R$10, mas por alguma razão qualquer, eu tenho a opção de comprá-lo por 2. Isso vale para copo, isso vale para imóveis. Já está havendo uma correção de preço. Mas não foi tudo corrigido ainda. Eu tenho visto Barbadas, na região central, apartamentos... Uma situação, me foi ofertado um apartamento por R$100 mil, um JK, na rua Fernando Machado, aqui em Porto Alegre. Que alagou. Por R$100 mil, porque alagou. E está alugado. O imóvel estava alugado antes da enchente, e o valor de mercado dele era, no mínimo, R$150 mil. Ah, mas alagou, pois é. O inquilino continua pagando aluguel e o preço caiu de 150 para 100 mil. Fernando Machado, JK, estou falando de imóvel barato. Sim, mas de qualquer maneira, né? O imóvel barato costuma ter um valor de aluguel mais caro, estou falando como tendência. Sim. Quando a gente fala investimento imobiliário de aluguel, quando eu chego e digo, vem cá, o aluguel do apartamento que tu mora é caro ou barato? Aí tu chega e me diz, eu pago R$1.000 de aluguel, pago R$500. Tu não respondeu a pergunta. Sim. Porque o caro ou barato é na proporção. Sim. Se calcula um percentual. Sim. Então, ali, nesse exemplo desse JK, por exemplo, um apartamento pequeno, o inquilino paga o valor X de aluguel. E o valor de mercado era 150 mil. Era atribuído àquele imóvel 150 mil. Agora, o vendedor está oferecendo por 100 mil. O valor do aluguel é o mesmo. Ou seja, com um investimento menor, o proprietário do imóvel, o comprador, poderá ter o mesmo retorno nominal, portanto, um retorno proporcional maior.
Como muitos economistas e educadores econômicos falam mal do investimento imobiliário. Como Sim, você vê falo isso? muito mal. Eu tenho 2 grandes amigos Como é que é eu renda de adoro. viúva? Renda de viúva, e xingam, né? O Gustavo Inácio de Moraes, meu amigo, o cara que eu admiro. E o Mário de Lima, outro economista que eu admiro. Que já é meu amigo, Exato. grande amigo. Falam mal. Eu digo o seguinte, olha. O investimento imobiliário. A maioria dos milionários investe no mercado de imóveis. Sim. Donald Trump, mas Donald Trump, o pai do Donald Trump investiu no mercado imobiliário. Sim. Mas é um outro nível de investimento. Sim, é um outro nível. Vamos falar do nível mais amador. Vantagens do mercado imobiliário em comparação com outras opções. Mercado de ações, que eu também invisto e gosto, ela exige uma qualificação, a linha de corte de qualificação do investidor é um pouco mais alta. Sim. No mercado de ações. Sim. Não precisa ser nenhum gênio, mas tem que ter um pouco mais de envolvimento ali. No mercado imobiliário, tu consegue uma renda passiva. Por óbvio, tu não tem garantia, não existe risco zero. Não existe risco zero em nenhum investimento no mercado imobiliário, também não. Mas eu começo o mês, eu tenho um imóvel. No final do mês, eu recebo o aluguel. E o meu imóvel continua ali. Eu posso gastar todo o meu dinheiro do aluguel e no final do mês o imóvel segue ali me rendendo aquele mesmo aluguel. Mas de vez em quando o inquilino desocupa, o imóvel fica vazio, ok, faz parte do jogo. Outras opções, ações, também tem os dividendos? Tem. A flutuação é maior. Sim. O mercado imobiliário, do ponto de vista financeiro, no longo prazo, ele tem efeitos lentos. A histeria do mercado de ações é maior. Pois é, exatamente, né? Ele tem uma menor liquidez também, né? Tem muito menos liquidez no mercado imobiliário, o que, dependendo da dinâmica de cada um, pode ser bom ou ruim. Pois é. Vamos imaginar, uma pessoa tem uma baixa disciplina financeira. Para ela colocar a mão, para ela vender aquelas ações ou sacar o dinheiro daquela aplicação bancária, são 2 segundos. É 1 minuto. Para vender o imóvel. Tem um imóvel, ela acaba se obrigando a preservar aquele imóvel, que pode ser uma vaquinha leiteira. É verdade. Uma vaquinha leiteira. Todo mês pinga alguma coisa ali. Pinga um pouquinho. Ou uma galinha ponhadeira, né? Todo dia que ela vai lá, pega um ovo lá, faz um omelete. O problema do mercado imobiliário, e aí o ponto negativo, é o seguinte: na emergência, eu preciso do dinheiro para pagar um tratamento de saúde para salvar a vida de um familiar. Isso. Um investimento com menor liquidez vai gerar uma maior urgência, e no mercado imobiliário, vender com urgência costuma ser menos eficiente do que vender com calma. Eu recomendo, quando alguém vem debater esse assunto comigo, eu recomendo que seja feita uma avaliação que vá além da mera avaliação financista. Por quê? O perfil e o projeto e a estratégia de investimento daquela pessoa. Sim, tem que ser avaliado. No meu caso concreto, eu tenho 47 anos de idade. O meu primeiro imóvel foi em 2001, eu não tinha nem carro, Cláudio. Eu não tinha carro, era recém-formado na faculdade e comprei uma sala comercial que fica na rua Barão do Amazonas. Conheço. A sala eu paguei R$10 mil na época. Era todo o dinheiro que eu tinha. Eu tinha juntado um pouquinho mais de 10 mil. Comprei a sala comercial. Ela estava alugada por R$150. Ela vai dizer, mas 1,5%. O vendedor estava vendendo meio apertado com urgência. Então o preço normal não era 10, era um pouco mais. 2, o imóvel, quanto mais barato, a tendência é que o aluguel percentual seja maior. Esta sala eu tenho até hoje. O meu vizinho vendeu uma sala igual por 100 mil. E hoje ele está alugado por R$500. 23 anos se passaram, é aquela salinha que na época equivalia... Eu estava na dúvida entre comprar um Gol, 2001, entre comprar um Gol com 8 anos de uso ou comprar a sala. Comprei a sala. Hoje a sala vale 100 mil, pelo menos o vizinho vendeu por 100 mil, e ela me rende 500 pila todos os meses.
Um bom exemplo. Eu acho que o exemplo já fala por si só. Só que isso é um retorno lento. Tu não realiza o lucro de hoje para amanhã. Sim, sim. Agora, nas ações, se a pessoa tiver qualificação, eu compro ações de manhã, faço um day trade e vendo por 1, 2, 3, 5% a mais no mesmo dia, Sim. dependendo do caso. Só que a maioria do pessoal não tem esse retorno. Muito bem, doutor Guilherme Colina. Eu acho que o pessoal de casa entendeu aí, né? E aí vai de acordo com o perfil de cada um. Muito obrigado pela participação, doutor Guilherme. Tá bom? Eu que agradeço, Cláudio. Sempre à disposição. Vamos seguir conversando, tá bom? Perfeito. Muito obrigado.